Olá a todos, eu vou fazer um pedido, primeiro para que abram suas mentes, seus corações e se preparem. Faço um ancoramento e peço a proteção de todos os seres que servem a Deus, a proteção, o amparo, o ancoramento neste trabalho de ensino, de luz, de amor, do bem, do conhecimento. Peço proteção a todas as pessoas que ouvem este vídeo, peço a purificação dessas pessoas, a limpeza pelos anjos, pelos arcanjos, pelos seres divinos, celestiais, que servem a Deus. Agora então, eu vou ensinar uma coisa que eu aprendi ao longo da minha busca divina, em busca da luz de Deus e tal. Eu estava conversando agora com um menino que eu liguei para ele falar com meu tio e acabou que o número do meu tio tinha mudado e atendeu um menino chamado Mateus. Eu comecei a explicar para ele sobre algumas coisas, das coisas que eu ensino e tal, divinas, né, das ciências divinas superiores. E ele me inspirou a estar então aqui agora fazendo esse vídeo para vocês, para que eu possa ajudar mais pessoas com essas informações. Então eu vou falar sobre algumas coisas bem legais, assim, de física quântica, divinas e tal. Uma das coisas é o seguinte, tudo aquilo que faz a matéria é átomo. Para quem não sabe, átomo faz a nossa roupa, o nosso corpo, o ar que a gente respira, fazem as estrelas no céu, tá? Tudo a nível material é feito de átomos. O que são átomos? Átomos são prótons, nêutrons, positivo, negativo, formam um núcleo, tá? Esse núcleo tem em volta dele girando os elétrons, certo? Então tudo que nos faz é eletromagnético, positivo e negativo, ímã de geladeira, magnético, forma um núcleo, um solzinho no meio, com planetinhas girando em volta, os elétrons. Legal. Então, a física quântica mergulhou ainda mais dentro dos átomos. E ela descobriu que todo átomo ele é feito de partículas menores. Quarks, gluons, pis, vários nomes diferentes. E eles descobriram que a essência é o seguinte, que todo átomo, no final das contas, é feito de uma coisa primordial. Todo átomo é feito de informação, de dados, que dizem para aquele átomo que ele é parte de alguma coisa. Parte de uma roupa, parte do corpo, parte do ar, parte do universo. É uma informação que diz para o átomo que ele é parte de algo. Muito bem. Se nós somos feitos de átomos, nós somos, portanto, eletromagnéticos, porque átomo é eletromagnético, certo? Legal. Se nós somos eletromagnéticos, então traduzindo, isso quer dizer que nós somos um ímã, igual o ímã de geladeira, tá? Se nós somos um ímã, o que nós atraímos? Aí a física quântica mergulhou então dentro do átomo e descobriu que o átomo é feito de informações, como eu disse para vocês. Então nós, ímãs, atraímos tudo aquilo que geramos de informação, de dados, pensamentos, sentimentos, emoções, ações, verbos, né? Todas estas forças, pensar, sentir, se emocionar, falar e fazer, são forças que interagem com tudo que nos cerca. E tudo que nos cerca é também átomos. Então, tudo aquilo que nós geramos de informação, nós atraímos a mesma informação. Informações semelhantes. Porque quando a gente dá amor, a gente recebe amor. Quando a gente dá valor, a gente é valorizado. Quando a gente se perdoa, a gente é perdoado. Então nós atraímos tudo aquilo que nós pensamos. Isso é um dom de Deus. Deus não criou o mundo através do verbo. Antes de falar, ele pensou. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, certo? Nós não somos a imagem e semelhança de Deus física. Nós somos a imagem e semelhança de Deus essência, espiritual, né?
divinos, celestiais, porque viemos da fonte que tudo é, que nós chamamos de Deus. Então, nós atraímos aquilo que nós geramos de informação. Vou dar um exemplo seguinte, ó. Então, isso que eu estou explicando é a lei da atração. Vou explicar uma outra coisa agora que vai complementar. Tudo aquilo que eu faço por mim mesmo, eu fabrico. Sabe por quê? Porque nós somos uma fábrica. Nós fabricamos tudo aquilo que pensamos, sentimos, nos emocionamos, falamos e fazemos. Tá? Nós fabricamos. Então, por exemplo, eu me amo, eu fabrico amor. Portanto, eu tenho caixinhas de amor fabricadas dentro de mim. Todas elas empilhadinhas, bem certinhos, assim. E aí fica fácil para mim tirar uma dessas caixinhas e dar amor para você, por exemplo. Por quê? Porque eu fabriquei por mim mesmo, porque eu me amo. Né? Então eu me amo, fabrico amor, tenho amor para dar o amor ao próximo. Eu me valorizo, eu fabrico valor. Aí eu tenho caixinhas de valor para dar o valor ao próximo, porque o próximo merece ser valorizado, você merece ser valorizado. Né? E aí a gente é valorizado em contrapartida. Eu me perdoo, fabrico perdão, portanto tenho caixinhas de perdão para te perdoar, porque você merece ser perdoado. Porque quando eu me perdoo, eu sou perdoado. Né? Lei de ação e reação. Agora eu posso fazer uma coisa também, eu posso não me perdoar. Mas se eu não me perdoar, o que vai acontecer comigo? Eu fiz uma besteira lá, aí eu não me perdoo. Você começa a se sentir mal, você começa a se culpar, você começa a ficar ansioso, angustiado, estressado, começa a ficar com raiva de você mesmo e tal, e tal, e tal. Tudo porque a gente não se perdoa. Só que aí a gente acaba criando uma doença no nosso corpo físico. Por quê? Pelo seguinte, existem duas essências, luz e escuridão, tá? Luz são os sentimentos de amor, de gratidão, de paz, de harmonia, todas esses adjetivos são sentimentos de emoção, são pensamentos de emoção positiva, né? Então, portanto, são luzes. Quando eu sinto raiva, inveja, rancor, ódio, essas coisas todas, eu sinto sentimentos de trevas, de escuridão, certo? Então, vamos pensar o seguinte, eu estou lá cultivando dentro de mim, plantando um monte de sementinha de raiva de mim mesmo, de raiva dos outros, de raiva disso, raiva daquilo. É muito fácil para mim, como eu me odeio, porque eu não me perdoo, porque eu sinto raiva de mim, eu fabricar essas caixinhas de raiva, de ódio, não sei o que, papapá, e passar para o próximo. E eu nem entrego assim delicadamente, em mãos, né, respeitosamente. Eu pego a caixinha e taco na cabeça. Né? Por quê? Porque eu já estou nessa sintonia negativa de raiva. Certo? Quando então nós nos amamos, nos valorizamos, nos perdoamos e tal, a gente começa a fabricar isso dentro de nós. E aí, por onde a gente passa, a gente vai distribuindo, praticamente que automaticamente. Até ficou meio poético. Sabe por que quando Jesus passava, pela galera, a galera que estava meio enferma, meio doente, se curava? Pelo seguinte, pensem comigo assim, ó. Existem doenças que a gente chama de psicossomática. Psico vem do francês psique, que significa pensamento. Somáticas, que somam. Então, pensamentos somados, né? Então, doenças psicossomadas são doenças geradas por pensamentos ruins somados, tá? Pensamentos ruins são, então, portanto, trevas, sombras, né? E aquela sombra se apega, por exemplo, se apega no meu campo, na minha atmosfera, no meu corpo. Ela se apega, por exemplo, no meu rim. Então vamos supor lá que eu bebo não sei o que, e daí falo um monte de merda, e fico pensando besteira, falo umas coisas ruins e tal, como essa que eu falei palavrão aí. Não necessariamente o palavrão, mas enfim, né, a gente tem que cuidar de tudo, inclusive do palavrão.
Você pode falar um palavrão bonito, que é uma palavra comprida, grande, boa, produtiva. Ou um palavrão feio, trevoso e ruim, né? Então, aí eu tô com esse conjunto de pensamentos, sentimentos, verbos, ações, né, ruins. Isso vai criar uma sombra que vai se acumulando, vai somando, vai se acumulando. Aonde? Nos planos sutis do pensamento, na energia do pensamento, do sentimento. Até que de repente aquilo se torna tão forte, tão grande, porque você tornou aquilo grande, que aquilo se materializa no teu corpo físico. E nós conhecemos essa doença como câncer. Só que o câncer é uma doença que infelizmente pega tantas pessoas porque a gente tem tantas influências negativas. E poucas são as pessoas que se imaginam bem, que se imaginam do jeito que querem, né? Que se imaginam vencendo, que se imaginam com prosperidade, com abundância, que se imaginam sendo amados, que se amam, né? Então, quando aquela cachoeira de informações ruins que a gente tem no planeta, né, que passam em todos os lugares, quando aquela informação toda ruim vem pra gente e a gente tá naquela sintonia de pensar coisa ruim, aquilo é facinho, entra em você, já fica ali e vai cultivando coisa ruim. Como que a gente faz para combater isso? Você sabe? Exatamente. A gente, para combater, a gente cuida daqui de dentro. A gente cuida daqui de dentro. Quando a gente cuida da mente, do coração, do corpo, do espírito, da palavra, né? A gente automaticamente passa a, então, iluminar o nosso corpo. Quando a gente ilumina o nosso corpo, a gente aumenta, portanto, o nosso sistema imunológico. Lógico, né? Só podia ser. Por que a gente aumenta o nosso sistema imunológico? Vocês já ouviram falar dos doutores da alegria? Pois bem, os doutores da alegria, eles iam até os hospitais, eles vão até os hospitais, eles fazem palhaçadas, eles levam bexigas, brinquedos, né? Se divertem, às vezes contam piada, isso, aquilo, aquilo outro. Aquelas criancinhas, aqueles senhorizinhos, aqueles adultos que estão ali naquelas camas, ficam vendo aquela coisa toda e ficam alegres, ficam felizes, se divertem, dão risada. Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente aumenta o nosso sistema imunológico. Sabe por quê? Porque a gente gera informação de luz que ilumina o nosso organismo, que ilumina o nosso mundo interior, que portanto destrói, ou melhor, apaga a sombra. E o que é sombra? O pensamento, sentimento, emoção, verbo e ação negativados, escuros, trevosos, ficam embaçados assim, ó. Legal, né? Então assim, ó, para que a gente então tenha mais, cada vez mais pensamentos legais e tal, a gente tem que fazer uma coisa que aquele cabeludo gente boa, que chegou uns 2011 anos atrás mais ou menos, fez. O que ele fez? Deu o exemplo. E o que ele ensinou? Ele ensinou uma frase bem curtinha: vigiai e orai. Vigiai e orai é como se fosse o antivírus do computador. Quando nós temos um computador, nós temos um antivírus que normalmente já vem instalado de fábrica, certo? Só que esse antivírus ele vem desligado e você precisa dar o comando. Liga, né? Aperta o botãozinho ali, instala, tal, atualiza, liga. Depois que você liga o antivírus, ele passa a operar e tal, e tal, e tal. Ele vai sempre te proteger quando? Quando você entrar na internet, né? Ou pôr um pendrive. E aí ele pode ou não pegar vírus. Se tiver antivírus, não vai pegar. Pois bem, nós somos o computador. E no nosso computador veio um antivírus instalado de fábrica pelo gente boa lá do céu, cara bacana. Deus, né? Esse antivírus, ou como queiram chamar, esse antivírus, ele tá ligado, porque você está vigiando, só que você precisa fazer a atualização desse antivírus. Então nós somos o computador. Aonde que o computador ele pega vírus? Ah, meu cachorrinho. Ui, cachorrinho. Aonde que o computador ele pega vírus? Ele pega vírus na internet. Nós estamos na internet, o nosso computador está na internet. Sabe qual que é o nome da internet? Terra. A Terra está
Está cheia de vírus. Vírus do medo, da raiva, da inveja, do rancor, da ganância, da luxúria, disso, daquilo outro e tal. Como que a gente vai fazer para se proteger disso? Vai vigiar. E o que mais que a gente tem que fazer? A gente tem que orar. Quando a gente ora, a gente atualiza o antivírus. Aí então a gente faz um download do céu e aí a gente está mais preparado para viver e vencer esses vírus, né? Com alegria, prosperidade, paz, abundância, realização, entendimento, conhecimento, sabedoria, iluminação, luz, antivírus, antídoto, certo? Então, da mesma forma que as doenças são criadas pelo vírus, elas são combatidas pelos antivírus, pelos antídotos, certo? Então liga teu antivírus, mantenha ele ligado, faz uma oração ali, porque daí você vai fazer um download do céu, vai atualizar, fazer um update, né? E aí você linka numa outra coisa. Então, se eu estou orando, eu estou gerando, criando informações positivas de luz. Por criar informações positivas e de luz, lembra da lei da atração que eu acabei de falar? A lei da atração porque somos feitos de ímãs, de átomos, que é eletromagnético, então somos um ímã. E o átomo, comprovado pela física quântica, meu celular, comprovado pela física quântica, é informação. Depois eu atendo. Minha mãe me ligando, amadinha. Na próxima vez, se ela ligar de novo, eu vou atender e daí eu vou falar e isso vai ficar no vídeo, beleza? Beleza. Então assim, então nós atraímos tudo aquilo que geramos de informação. Geramos informações boas, atraímos coisas boas, pessoas boas, oportunidades boas, situações boas, prosperidade, alegria, abundância. É isso que você quer? Eu sei que é. Para conquistar isso, você tem que começar então a acreditar e se imaginar da maneira que você quer, que é com tudo isso. O grande lance é que a gente normalmente fica imaginando a gente do jeito que a gente não quer. Ah, meu Deus, eu faltei no meu trabalho, eu vou chegar lá, meu chefe não vai me entender, vai dar tudo errado e tal. Aí você chega no trabalho, o chefe não te entende, dá tudo errado. Oi, mãe. Ah, então, na verdade é o seguinte, mãe, eu tava falando com um menino no telefone e agora eu tô fazendo um vídeo. Inclusive, essa conversa que eu tô tendo contigo vai aparecer no vídeo. Então faz assim, ó, depois que eu terminar o vídeo, daí eu te ligo aí, tá bom? Te amo, mãezinha. Não consegui, eu liguei 2 vezes lá e ele não atendeu. Tá bom? Beijo, tia. Amém, você também. Tchau. Onde paramos? Lei da atração. Tô falando de coisa boa, liga uma pessoa boa na minha vida, minha mãe. Ah, que legal, né? Então, bacana. Nós então somos uma fábrica, porque tudo aquilo que nós fazemos por nós mesmos, a gente fabrica dentro de nós. Eu me amo, fabrico amor. Nós somos um antivírus, nós somos um computador, aliás, que tem um antivírus instalado, tá? Então, que é o que? O antivírus? O vigiar e orar. Vigiar é o antivírus, orar é a atualização do antivírus. Nós também somos um ímã eletromagnético, porque nós atraímos tudo aquilo que nós geramos de informação, porque átomo é informação. Lembram do filme Matrix? Então, ele dizia que as coisas que nos cercavam eram informações, né? E que a gente podia interagir com essas informações. Vamos pensar sobre isso. Como que a gente interage com as informações que nos cercam? Vou fazer uma pergunta diferente. Pensa assim comigo. As coisas que acontecem no planeta Terra interferem aqui dentro e aqui dentro? Se interferem, no que interferem? Alguém cai, alguém levanta, alguém se machuca, alguém se cura, alguém cria, alguém destrói. Essas coisas todas interferem aqui dentro da nossa cabeça, do nosso coração, né? Legal. Se tudo aquilo que está aqui fora interfere aqui dentro, será que o que está aqui dentro interfere aqui fora? Se sim, sim, né? Vamos dar um exemplo? Você já percebeu quando você está pensando muito em alguém, daqui a pouco esse alguém te liga? Você, alô? Nossa, meu, eu tava falando de você agora, pô, não morre mais e tal, né?
Ou, por exemplo, você está pensando em alguém, tal, não sei o que, falando com os amigos ali numa roda de amigos, daqui a pouco esse alguém chega. Ou, por exemplo, você está meio triste, assim, meio angustiado e tal, você chega numa roda de amigos e parece que aquela roda de amigos dá uma caída, assim. Ou ao contrário, você chega super alegre, feliz e tal, não sei o que, daí você chega naquela roda de amigos e aquela roda parece que se contagia com aquela tua alegria e fica feliz também e melhora. Sabe o que que é isso? Isso acontece porque nós somos uma antena. Nós somos uma antena que manda sinais e recebe sinais. Que sinais? Que sinais que a gente manda? Mandamos sinais mentais, verbais, sentimentais, emocionais, atitucionais. Ah, essa foi boa, né? As atitudes, né? Péssimo, né? O cara fica fazendo piada no meio do troço. Pior que nem tem graça, né? Fica aí. Então a gente, na verdade, atrai, manda, puxa tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, né? Que a gente se deixa levar e tal, né? Pois bem, então, quando a gente, por exemplo, tem um sonho, esse sonho nada mais é do que o teu coração dizendo a você o que você deve fazer. Faça do sonho a fonte de onde nasce, né? E o espelho, se enxergue realizando, se enxergue realizado. Faça do teu sonho, então, realidade, verdade, vida, físico. Traga teu sonho para a vida. Porque você vai estar fazendo o que Deus quer que você faça. Porque é Deus que fala para você. Sacou? Digamos que tem uma equipe celestial divina que te ajuda a realizar isso daí. Porque daí o universo conspira a favor. Do que é feito o universo? De pessoas, seres, né? Planetas, que também são seres, né? Seres vivos. A Terra é viva, né? Então, estes seres conspiram a favor de você porque você pede. Peça e receberás. Bata e abrireis. Né? Então, legal. Nós somos uma televisão pelo seguinte. Eu penso coisas boas, portanto eu coloco um canal de televisão bom na minha cabeça. Vamos dar um exemplo. Eu coloco no canal 4, eu vou assistir o 4. Eu coloco no 12, eu vou assistir o 12. Eu coloco no 51, eu vou assistir o 51. Da mesma maneira funciona para nós. Então assim, ó, você coloca um pensamento bom aqui, é um canal de televisão que você vai estar entrando, é numa sintonia de rádio que você vai estar entrando. Um canal bom ou ruim depende de você, da tua criação. Coloquei um canal bom aqui, eu vou ver pessoas boas, oportunidades boas, circunstâncias e situações boas. Coloquei um canal ruim, eu vou ver pessoas, circunstâncias, oportunidades e coisas ruins. Tá? Por que que isso acontece? Lei de ação e reação. Ação magnética. Estamos magnetizando uma informação. Estamos imantando uma informação, boa ou ruim. Ela vai grudar em você sendo boa ou ruim, criando saúde ou doença, prosperidade ou pobreza. Mas todos os nossos erros, todos os nossos caminhos são feitos de erros e de acertos, né? Um caminho meio que mais para cá, meio que mais para lá, buscando sempre o caminho reto, o reto viver, o reto pensar, né? Mas às vezes a gente acaba caindo aqui, acaba caindo ali. E quando a gente cai, a gente não fica no chão, né? A gente tem que levantar. A gente tem que levantar, passar a mão no joelho, pega uma gaze, faz um curativo, passa um antisséptico ali, cura, cuide de você. Porque cair é normal, faz parte do aprendizado. Não é por isso que eu vou deixar de ir no futuro aprender a andar de bicicleta, aprender a andar de carro, aprender a andar de foguete, aprender a andar de disco voador. Quem sabe, né? Vai saber. O universo ele é plural, ele é rico, ele é maravilhoso. Nós temos que fazer o nosso universo interior ser assim também, plural, rico,
maravilhoso. Quando a gente faz isso, a gente atrai isso. E por consequência, nos tornamos aquilo que pensamos, que fazemos, que somos. Essa então é a televisão. Então nós somos um computador, uma televisão, uma fábrica, uma antena, né? E nós somos também como o nosso planeta Terra. O planeta Terra, ele é feito de um núcleo. Esse núcleo da Terra tem um corpo geológico e esse corpo geológico tem uma atmosfera, certo? Então assim, ó, eu tenho o meu núcleo, que é o coração. Eu tenho o meu corpo geológico, que é o corpo físico. E eu tenho a minha atmosfera, que é a minha aura, a minha energia. Jesus, por exemplo, ele curava as pessoas que passavam perto dele com a atmosfera dele. Aquela aura que o envolvia. Aquela energia espiritual, divina, celestial que o envolvia. Então as pessoas, quando elas passavam perto de Jesus Cristo, ou outros seres de luz, mas enfim, vou citar esse, quando elas passavam perto de Jesus Cristo, elas tinham, por exemplo, uma doença. Lembra que eu expliquei que a doença, na verdade, é uma sombra, uma escuridão, que está perto de algum órgão, de algum corpo, do teu corpo, de alguma parte? Então, por exemplo, você fica lá criando coisa ruim e aquilo se acumula, por exemplo, no teu rim, no teu coração, no teu pulmão, braços, rim, sei lá. Aquela parte está, então, infestada ou contaminada pela escuridão. Jesus, aquele cabeludo, barbudo, gente boa, meu camarada, gente boa, o qual eu amo, respeito e mora dentro do meu coração, passa perto do cara. Aí o que acontece? Ele ilumina as coisas todas que o cercam, inclusive aquela parte escura e sombreada da pessoa que estava até então doente e enferma. Essa é a explicação para as curas milagrosas, que tantos médicos falam. Pô, fiz um exame lá, a pessoa estava tomada, infestada. Dei o aval para ela que ela tinha 6 meses, 5 meses de vida. E aí a pessoa me volta aqui e não tem nada? Como que isso acontece? Tem explicação, né? Não tem, né? Tem. Luz e escuridão. Coisas boas ou coisas ruins. Então, da mesma forma que a doença foi criada por alguma coisa ruim, ela vai ser curada e revertida por alguma coisa boa. Sacou? Entenderam? E aí, depois que ele curava, ele falava assim, vai, não peques mais, né? O que é o pecar? O pecar é muito pesado, né? A gente ouve há tanto tempo essa palavra pecado, pecado, pecado. A gente é um aprendiz, sabe? A gente está numa escola, o nome da escola é Terra, planeta Terra. Nessa escola a gente erra e a gente acerta. Erros e acertos caminham lado a lado e juntos para a eterna e grande evolução, tá? Quando a gente erra, portanto, a gente está aprendendo para que no futuro a gente não erre. Toda vez que a gente passa por dificuldades, a gente está aprendendo. E essa é a luz da questão. Toda vez que a gente sofre, a gente está aprendendo. A luz da questão é se alegrar. Então, quando você passar por coisas ruins na sua vida, saiba que uma coisa ruim é como se fosse uma nuvem. Ela passa na tua frente. Mas a gente nunca pode esquecer que atrás dela, da nuvem, e se a gente estiver no chão, olhando para uma nuvem, que é o problema, que está tapando a nossa visão, a gente nunca pode esquecer que existe o sol, existem as estrelas, existem os passarinhos voando no céu. Eles não deixam de estar lá. A gente só não consegue ver. Mas eles estão lá. Então saiba que um problema, ele é passageiro. E a gente tem que deixar essa nuvem vir e tem que deixar essa nuvem ir. Porque a Terra ela precisa de sol e de chuva.
para temperar a terra. Da mesma forma, nós precisamos de sol e de chuva para temperar a nós mesmos, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Nessa hora que a gente tem que perdoar o próximo e entender que se o próximo está errando, é porque ele está aprendendo. E se ele já errou 1, 2, 3 vezes, 4, 5 vezes seguidas na mesma coisa, deixa ele. Tranquilo. Uma hora ele vai aprender. Sabe por quê? Porque o diamante, o Filho de Deus, o diamante, ele não deixa de ser diamante só porque ele está no lodo, na lama. O diamante não deixa de ser diamante na lama. Ele continua sendo diamante. Olha que legal. O que quer dizer isso? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Por que Cristo disse isso na cruz? Porque é justamente isso. Quando a gente perdoa o próximo, a gente não gera energias ruins, sabe? Raiva, sentimentos desarmônicos, inveja, rancor, essas coisas assim. E essas coisas vão fazer mal, afinal de contas, para quem? Para nós mesmos. Talvez para a pessoa, se ela não for uma pessoa de fé, de crença, de amor, de Deus, de luz, né? Por quê? Ação e reação. Se a pessoa estiver já numa sintonia ruim, vão acontecer coisas ruins, ela vai se sintonizar com o ruim, vai acreditar que está tudo ruim, e as coisas vão ficando ruins, e cada vez mais ruins, e tudo fica ruim. Olha que repetição, né? A gente não precisa disso. Talvez precise. Mas se você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, é porque você não precisa mais disso. E você então vai descobrir o maior poder de todos, a imagem e semelhança de Deus, que mora dentro de você. Filho de peixe, peixinho é, né? Filho de Deus, não precisa ter medo não, nem vergonha. Deusinho é. A imagem e semelhança de Deus. Só que nós somos deusinhos no nosso tamanho. Olha aqui, ó, no nosso tamanho. No nosso tamanho, como imagem e semelhança de Deus, nós criamos coisas, certo? Somos pessoas criativas. Nós criamos computadores, câmeras, carros, prédios, casas, foguetes para alcançar os céus, discos voadores, né? Vai saber. Deus também cria. Só que nós criamos na nossa esfera de poder, que é desse tamanho aqui, ó, é do nosso tamanho. Deus cria numa esfera de poder muito maior. E aí ele cria pessoas, planetas, sistemas solares, galáxias, universos, certo? Quando a gente vai criar uma televisão, uma bicicleta, como que a gente faz? A gente faz uma pesquisa, a gente estuda, normalmente a gente tem uma equipe técnica, né, para desenvolver aquele produto, a gente faz testes, a gente vê qual que é o melhor design, mais atrativo, mais legal, que seja confortável ou interessante para o corpo humano, porque somos os humanos, e somos os humanos que irão usar o produto que a gente está criando. Então a gente estuda. Deus faz da mesma forma. Ele pensa, ele estuda, ele pesquisa, ele chama uma equipe técnica, que nós conhecemos alguns deles, que a gente chama de anjos, arcanjos, querubins, serafins, os médicos, os enfermeiros, os arquitetos, os matemáticos, do céu. Se acredita que tem matemático no céu? E enfermeiro? E médico? Legal, né? Tem. Deus é o próprio, né? Arquiteto dos arquitetos, né? Tal. Então legal. Então nós temos que usar os poderes que nós temos, a imagem e semelhança divinos, celestiais de Deus. Quais são eles? O pensamento, o sentimento, a emoção, o verbo, a ação. Vocês sabem a diferença de sentimento para emoção? Sentimento é como se fosse aquela rede que está ali atrás, ó. Ela é feita de vários quadradinhos. Esse quadradinho aqui é uma coisa... Por exemplo, eu vou falar do sentimento que eu tenho pela minha mãe. Esse quadradinho aqui é o quadradinho de quando ela foi lá, pegou e me deu um abraço quando eu precisava. Esse quadradinho é quando ela me ligou num momento importante. Esse quadradinho aqui foi quando ela pagou um estudo para mim.
Esse quadradinho aqui foi quando ela me deu um beijo, um abraço. Esse aqui foi quando ela me disse eu te amo. Cada um desses quadradinhos, dessa rede inteira, forma um sentimento que eu tenho pela minha mãe. É um conjunto de coisas, é um conjunto de fatos, de atos. Isto é um sentimento. Uma emoção é algo rápido, é algo do momento. É assim, ó. E a emoção, ela é ligada aos sentidos, da visão, do olfato, do paladar, da audição, do tato. Então, por exemplo, eu vejo o nascer do sol e me emociono. Alguém me liga, uma pessoa que eu amo, por exemplo, me liga e eu me emociono. Alguém me dá um abraço quando eu preciso e eu tenho emoções boas e tal, né? Então isso é uma emoção. Eu vejo o nascer do sol, eu vejo, visão. Alguém me abraça, eu toco, eu sinto, tato, espírito, né? Alguém faz uma comida gostosa, eu me emociono, nossa, que delícia, paladar. Alguém passa um perfume, perfume das flores, dos campos, que delícia. Emoção, são emoções, é algo do momento, é algo do agora. Então, pensamento, verbo, sentimento, emoção e ação. Eu vou dar um exemplo da intensidade que isso tem em etapas. Legal? Legal. Então eu vou pensar que eu amo todos vocês que estão assistindo esse vídeo agora. Beleza? Então eu vou pensar aqui, ó. Agora eu vou pensar e vou falar. Eu amo vocês. Perceberam um pouco de frieza até? Eu amo vocês. Agora eu vou pensar, vou falar e vou sentir o sentimento do amor. Eu amo vocês. Agora eu vou falar, vou pensar, vou sentir e vou me emocionar. Eu amo vocês. Olha como eu amo vocês. Percebe? Uma intensidade maior. E agora eu vou pensar, falar, sentir, me emocionar e fazer um gesto. Eu amo vocês, ó. Beijei vocês, eu amo vocês. Essa é a diferença da intensidade. Essa é a força que a gente pode usar. Pensamento, verbo, sentimento, emoção e ação. Arroz, feijão, batata frita, salada e carne. Beleza? Para quem não come carne, pode ser um bifezinho gostoso de soja. Delicioso, por sinal. Se a pessoa souber temperar, fica uma delícia. Almôndega, nossa, tudo. Hambúrguer, tudo de soja, uma delícia. Até é legal falar sobre esse lance assim da alimentação. A alimentação, ela é uma coisa muito interessante para o teu corpo físico e espiritual, tá? Quanto mais alimentos vivos você come, quanto mais alimentos saudáveis você come, mais vivo e saudável você fica, né? Básico. Quanto mais alimentos, tipo, ruins, muito gordurosos, ou, sei lá, vou dar um exemplo assim, ó. Quando a gente come alimentos mais da terra, tipo raízes, né? Cebola, cenoura, beterraba, a gente fica mais aterrado na terra. A gente não fica tanto com a cabeça no céu, sabe? Ah, tô com a cabeça lá no céu, ah, fui pra lua, né? Aquela coisa. Então a gente fica mais aterrado, a gente fica mais físico, mais materializado, né? Quando a gente come alimentos das alturas, como por exemplo os frutos, a gente fica mais sutil, o nosso sangue fica mais alcalino, o nosso corpo fica mais sutil, tá? Portanto, a gente cria uma facilidade maior de se conectar com os anjos, com os arcanjos, com Deus. Por isso, então, que os grandes mestres, os caras que meditavam e tal, as pessoas que rezam bastante e tal, elas jejuam. Por que elas jejuam? Para deixar o corpo físico mais sutil, mais leve, mais suave. Entenderam? Então, quando a gente come alimentos mais sutis, mais leves e suaves, a gente cria uma propensão maior para se conectar com as hierarquias e esferas superiores dos anjos, dos arcanjos, dos querubins. Por consequência, a gente consegue ouvir mais a nossa intuição, né? Deus falando através de nós, os seres de luz e tal. Então, essa é a essência, sabe? Tudo tem essa essência, tudo tem a mesma essência. As regras são as mesmas em todas as coisas. Então faça o teste disso tudo que eu te ensinei agora. Pense em alguma coisa que você quer, num sonho que você deseja realizar. Acredite nisso, faça uma oração, peça proteção.
Só que sempre saiba de uma coisa muito importante também. De nada valem todos os campos de forças, proteções divinas em volta de nós, se nós danificarmos todas elas de dentro para fora, com picaretas, quebrando aqueles campos de força. Por que não adianta? Porque você se destrói de dentro para fora, você se implode, implosão, né? Então, de nada vale todas as proteções, os anjos, os arcanjos te dando as dicas, os toques, você sentindo no teu coração, se você não segue, se você não pratica, se você não luta. E não luta a luta que só você luta. Só você que luta dentro da sua mente, dentro do seu coração, mesmo que você sinta na sua mente, no seu coração, os dons, as palavras divinas e tal, e tal, e tal. Mas é você que vai dizer sim, é você que vai dizer não. É a sua decisão. Então eu te entrego algumas chaves, alguns dons, tá? Esses dons são dons divinos. Esses dons são dons que você merece. São dons que você pode utilizar e praticar. Sabendo sempre, ação e reação. Lei da atração. Atração magnética. Porque somos feitos de átomos. Átomos são feitos de informação. Nós somos seres à imagem e semelhança de Deus, portanto criativos, que geramos informação e atraímos tudo aquilo que geramos de informação. Criamos, portanto. Quer ser curado? Assista uma comédia, seja alegre, ria, não dê bola para problema, esquece. Deixa passar, luta pela solução. Tá com problema? O que você aprendeu? O que você aprende com esse problema? O que você aprendeu e o que você aprende com esse problema é a luz do problema. Se apega na luz do problema. Esquece a escuridão do problema. Se apega na luz, se apega na solução, no que você aprendeu. Isso vai te tornar mais leve. Por consequência, vai te fazer alcançar os céus. Legal, né? Meu nome é André Mariano, poeta. Tenho 28 anos. E disse e falei tudo isso que disse e falei porque sinto que é a minha missão na Terra, como anjo da Terra que somos, como seres perfeitos, à imagem e semelhança de Deus que somos, cada um nos seus níveis, cada um nas suas fases, porém todos trilhando o mesmo caminho, caminho da evolução, da iluminação, do aprendizado. Você é um mestre, porque já ensinou alguma coisa para alguém. Você também é um aprendiz, porque também já aprendeu com alguém. Somos eternamente mestres e aprendizes. Ensine isso que eu te ensinei agora. Aprenda ensinando, porque é ensinando que se aprende. Eu aprendi agora ensinando, passando isso que eu busquei para vocês. Aprendi formas diferentes e melhores de falar. Beleza? Muito obrigado pela proteção, pela atenção, muito obrigado pela proteção dos anjos, dos arcanjos, dos seres de luz que servem a Deus. Peço então para que seu lar seja abençoado, protegido, iluminado, para que você sinta cada vez mais forte, pulsando no seu coração o caminho divino, a luz, que você se conecte com Deus, com a sua família celestial, divina, e que você tenha toda a abundância, prosperidade, luz, riqueza, aprendizado, que você merece, que você busca, que você tem. Muito obrigado, equipe. Obrigado a todos. Passem o conhecimento, divulguem esse vídeo. E agradeço muito pela atenção. É fazendo o bem que se recebe o bem. Valeu. Valeu, Belinha. Valeu, House, meus dois cachorrinhos. Valeu, seres de luz.